Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Estou aqui, o professor José Carlos Queller, da disciplina de arte, né? E nesta aula nós vamos falar sobre neoclassicismo. Em outros momentos você já estudou vários momentos da história da arte, esse também é um dos momentos mais importantes. E hoje o nosso foco do neoclassicismo são artistas, né? Escultura, pintura e um pouquinho da concepção do que foi o neoclassicismo e a importância na linha do tempo, né? Então vamos lá. Quais são os objetivos da aula de hoje, né? Traçar as principais características da pintura e escultura neoclássica, conhecer os principais artistas. Então, na aula de hoje iremos analisar obras de arte introduzidas durante o período neoclássico. Você conhece esta pessoa do lado? Né? Quem que é esse? Já ouviu falar na Revolução Francesa? São os dois principais focos, né, da arte neoclássica, né? É uma contraposição à arte que vinha sendo pregada e ao movimento que vinha sendo pregado até então, né? Ele é baseado no Iluminismo e na Revolução Francesa. Esse aqui é um dos caras da Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte. Você com certeza já ouviu falar em algum momento da vida. Depois ele quis dominar o mundo. Ali foi o erro, né? Lembra que Dom João saiu correndinho lá e veio para onde? Veio para onde? Veio para cá, para não ser atacado por quem? Por esse senhor aqui, né? Napoleão Bonaparte. Então está envolvida também diretamente na nossa história, a história do nosso país. A figura anterior era de Napoleão Bonaparte, um dos grandes líderes da Revolução Francesa. Na época de Napoleão, focava estátuas equestres e bustos focalizados em pessoas na figura do imperador. Movimentos e posições reais do corpo, expressão pensativa e melancólica dos rostos. O que é isso? Isso aí é um resgate à cultura clássica. Por isso a ideia do neoclássico. Nós vamos buscar a concepção greco-romana, buscar no Renascimento essa inspiração contra a futilidade do rococó, contra o exagero do barroco. Aqui não. Lembra que do barroco, o excesso de drama e de sentimentalismo? Se esta escultura neoclássica fosse barroco, Napoleão estaria assim, horrorizado depois de ser destruído lá em Waterloo, né? Então essa é a concepção, resgatar cara de paisagem, soberano. Mais ou menos assim, tá, pessoal? Essa era a grande expressão que os renascentistas pregavam, que os gregos pregavam e que aqui nós vamos pregar no neoclassicismo, na escultura neoclássica. Tá? O grande nome da escultura, quem que foi o melhor nome da escultura do Renascimento? Pois é, esse aí mesmo, Michelangelo, né? O Michelangelo Buonarroti. Aqui não, aqui a gente tem o Antônio Canova, 1757, 1821. Foi um desenhista, pintor, antiquário, arquiteto, porém é mais lembrado como escultor. Seu estilo foi inspirado na arte da Grécia Antiga. Também era escultor exclusivo da família Bonaparte. Mais para frente, o filho desse Bonaparte também vai estar envolvido na história da arte, você vai ver. Seu estilo foi inspirado na arte da Grécia Antiga, também era escultor exclusivo da família Bonaparte, como a gente já falou aqui. Né? Na escultura, Pauline Bonaparte, como Vênus vencedora. Então, o que fazia a escultura e a pintura neoclássica? Né? Ele não pintava mais os reis e rainhas, ele vai pintar o imperador. Só que o imperador, ele vai colocar o status do imperador ideal, um status de Deus. Então, Napoleão é o nosso Deus, a filha de Napoleão é a nossa Vênus. Vênus é o modelo ideal da mulher. Né? Então, é o que vai ser sempre colocado. Né? Então, a irmã de Napoleão, né? A Pauline, realizou esse pedido do seu retrato. Canova recuperou os ideais greco-romanos ao colocar ela como uma figura divina, Vênus, deusa da beleza, com um corpo proporcionalmente idealizado. Tá aí o nome, como a gente já falou, idealizado. Resgate da cultura, o ideal de beleza que se pregava no Renascimento e na Grécia Antiga. Então, podia ser feio, mas quando eu vou te retratar, imagina eu sendo retratado por Canova. Pois é. Então, assim, uma das obras icônicas realizadas por Canova foi uma escultura do próprio Bonaparte. Uma escultura com mais de 3 metros de altura,
feita em mármore, utilizando a técnica greco-romana do contraposto. Em outro momento da história da aula Paraná, você estudou com este professor gordinho que vos fala a tal técnica desgraçada do contraposto, que é o quê? Uma perna fixa e a outra perna para dar um movimentinho legal, tá? Então aqui você vai ver técnica do contraposto, uma clara inspiração na cultura do imperador romano Otávio Augusto, que também era uma escultura greco-romana, né? Outra escultura, Perseu com a cabeça da Medusa, né? É uma escultura com tema mitológico, que vai ser resgatado também isso, que envolve mitos da Medusa e semideuses de Perseu. Porém, ela é carregada por uma simbologia revolucionária. Então, ele vai pegar aquilo e vai trazer para a sua atualidade, para a sua concepção inspirada na Revolução Francesa e nos ideais do Iluminismo. Tá? Então, usando aí aqui vai aparecer o Perseu de Canova, está usando um gorro que era usado pelos jacobinos. Além disso, ele segura a cabeça de Medusa, alusão a cabeças perdidas na Revolução. Então você vai ver aqui, ó, o chapéu dos jacobinos, ó, é o que ele está usando. Olha só, pequenos detalhes, meus alunos, que vocês só aprendem aqui na aula de arte. Então, vamos continuar aí, né? Que é um símbolo da Revolução, esse chapéu do jacobino, né? Que eu gosto muito de falar que é o chapéu do Pinóquio. Por aí vai. Psique reanimada pelo beijo do amor, né? Que o outro ali que é a simplicidade. Lembra muito a concepção Pietà, se você olhar, né? É diferente daquela arte que a gente via no Barroco, tá? Talvez seja a obra mais poética de Canova. Ele visitou as escavações de Pompeia para buscar inspiração na sua obra, além de estudar nos mitos greco-romanos. O mito conta a história de Eros, Cupido, deus do amor e filho de Afrodite, com uma mortal psique, representação metafórica da alma. Bonito isso, né? Então vamos lá. Primeira atividadezinha, analisando obras que a gente gosta. Faz tempo que a gente não faz uma analisando obras. Analise as duas obras a seguir e elenque suas semelhanças e diferenças. Aqui nós temos Napoleão, Concepção. Olha aqui, uma delas é o contraposto, né? Então aqui é o imperador, não é o Napoleão. É quem? É quem? Quem que a gente citou lá na frente? Então você vai lembrar lá, vai resgatar lá e vai voltar aqui e vai ver esse Perseu com a cabeça de Medusa na concepção atual do Canova. Tá? Então, uma não é do Canova. Já voltamos.
Retornamos aqui, né? Esse aqui é do Canova, esse aqui ele é o que inspirou a escultura de Napoleão, mas na verdade é do Otávio Augusto, né? Lá da Grécia Antiga, né? Essa aqui já é uma do Canova, inspirada ali na concepção, né, do chapéu, que eu falei, chapéu do Pinóquio, lembra, né? Então vamos continuar falando agora da pintura. O grande nome da pintura, né, é Jacques-Louis David, 1748 a 1825. Foi o pintor da Revolução Francesa, posteriormente o pintor oficial do Império de Napoleão. Citou cada figura como uma estátua iluminada com um foco de luz. Aí você vai ver um pouquinho da ideia do claro-escuro, que ela começa no Renascimento, mas ela vai ter o seu auge no próprio Barroco. Então não é que você vai excluir totalmente algumas concepções, mas a ideia de ideal e simplificação vai acontecer inspirado no Renascimento na Grécia Antiga. Contra um fundo simples de arcos romanos. Aí você vai buscar lá, ó, como eu vou buscar, e eu fui buscar para vocês, meus queridos alunos, né, esta linda obra de Napoleão atravessando os Alpes, do Davi de 1801, tá vendo? Olha a concepção do cavalo, olha a luminosidade dos Alpes, né? Então ele é um foco ainda simples, não é um foco barroco, que é aquele foco exagerado. Sabe por que eu vou mostrar para vocês? Por causa disso aqui, ó. Olha que maravilha. São Jorge lutando com o dragão, de Rafael Sanzio, de 1505. Vejamos algumas semelhanças entre essas obras. Cavalinho empinadinho. São Jorge, primeiro era santo. Quem que é o nosso santo da vez aqui? Nosso Napoleão. Então veja a concepção, a iluminação muito parecida, a cara de paisagem, tá? Se fosse no romantismo, se fosse no barroco, não teria cara de paisagem, seria e o Silver, né? Qual era a cor do cavalo branco de Napoleão? Pois é, essa pergunta que eu faço todo dia na minha concepção de vida, tá? Então vamos prosseguir aqui. Dentro da pintura, nós temos o julgamento dos Horácios, que retratando os trigêmeos, realizando o juramento ao seu pai, pois iam batalhar em nome de Roma. Esse quadro simbólico nos traz a qualidade de técnica e de pesquisa de Davi, buscando histórias da antiguidade para tentar inspirar os jovens que se sacrifiquem pela Revolução Francesa, como os trigêmeos fizeram no Império Romano. Então é o resgate ao greco-romano para trazer a realidade. Gente, essas obras que a gente está vendo aqui, ela tem uma característica única de pincelada. Você não vê a pincelada, né? Esse é o grande foco das obras neoclássicas. Elas buscam tanto o ideal de perfeição que era inadmissível você ver uma pincelada grotesca sendo colocada ali no meio. Como você vai perceber o movimento, tudo nas artes mais modernas, e ao mesmo tempo você vai perceber esse tipo de movimento no rococó. E aqui ele é justamente contraposição. No próprio movimento contemporâneo, que é o romantismo, ele vai ter esse exagero, essa concepção diferenciada contra o academicismo do neoclassicismo. Porque o neoclassicismo ele vai se tornar uma arte acadêmica, né? Uma arte para acadêmico, com regras a ser cumprida, tá? Dentro da pintura também, os litores trazendo a Brutus o corpo de seu filho, tá? Outra narrativa buscada nas histórias romanas. No caso, Brutus descobre que seu filho estaria armando um golpe contra a sua revolução e o condenou à morte. Novamente, um simbolismo patriota em favor da Revolução Francesa. Tá? E essa aqui é um dos mais icônicos quadros dele, que é a morte de Marat, né? Que essa obra busca heroicizar, né? Tornar herói a figura revolucionária chamado Marat, né? Amigo de Davi da Revolução. Então ele foi lá, escreveu no jornal coisas erradas, a mulher foi lá e matou ele, né? Aí quando ele descobre que o Marat vai morrer, ele vai lá e idealiza essa morte do Marat, né? Publicava jornais de manifestos da Revolução, alvo de um assassinato enquanto se banhava. Porque ele ficava aqui, ele costumava escrever dentro da banheira, porque ele tinha uma doença de pele que ele precisava se umedecer, assim,
para não, sabe? E ele põe a figura dele dentro da banheira, mas bem idealizada aqui como uma lápide, se você for ver. Essa caixa, né, onde ela apoia o tinteiro, tudo, ele faz como se fosse uma lápide, né? Amarrada a vi, né? Como se fala numa lápide. Aqui jaz, né? Se você colocaria aqui jaz Mahá, né? Então ele coloca que era uma A assinada por Davi. Então é bacana você ver toda essa concepção desta obra, tá? E a gente chega no Dominique Ingres, né? Ingres, que fala. Pois é, foi um cronista visual da sociedade de seu tempo. A função do artista era produzir quadros históricos, defensor da pureza das formas, inegável técnica da pintura do nu. Então, enquanto um pregava mais a revolução, que era o Davi, o Ingres, né, ele fazia justamente a ideia da fisionomia da burguesia. Vivia brigando contra a vanguarda artística francesa representada pelo Delacroix, que é o romantismo, que a gente já citou aqui. O detalhismo nos seus retratos são invariavelmente enriquecidas com mantos aveludados, rendas e flores. Exemplo, a grande odalisca. Veja que não tem futilidade no nu dele, tá? É um nu discreto, tá? Pintado para Caroline Murat, rainha de Nápoles na época. E Jesus devolvendo as chaves para São Pedro também. Olha, pessoal, aqui também uma obra serrilhada, mas olha o detalhe dos veludos. Então, esse rico detalhe é uma caracterização, e olha aqui, parece que não há pinceladas, você não consegue ver, né? E a cara de paisagem, que a gente tem como um ideal, né? Aqui a banhista de Valpsson, também, né? A mesma concepção, a simplicidade, a riqueza no detalhe, como se fosse uma fotografia, né, gente? E ele usa a mesma pintura aqui, que é engraçado, né? Para fazer o banho turco, né? A mesma figura, veja que é a mesma figura. E ele retrata aqui para dar um destaque, tá? Aí ele tem a ideia da idealização, né? Então, Joana d'Arc na coroação de Carlos VII, na mesma concepção, como uma soberana, né? O ideal também, chega até a colocar uma auréola de anjo, tá? Na concepção. Pessoal, então agora responda as perguntas no seu caderno. Quais são as características da arte neoclássica? Tá fácil. Quais os acontecimentos históricos que motivaram o surgimento da estética neoclássica? Então, vou dar o último tempo para você. Tempo! Vai responder lá.
De volta aqui, pessoal, maravilha, né? Neoclassicismo, e quando você fala, eu particularmente eu gosto da pintura neoclássica, né? Essa coisa lisa, pura, né? E ao mesmo tempo eu gosto de outros tipos de pintura, mas a neoclássica, assim, Napoleão nos Alpes, gente, que obra é aquela, né? Então, assim, quais as características da arte neoclássica? É justamente o resgate, né, da cultura greco-romana, do classicismo do Renascimento, né, com o idealismo, né, a coisa ideal, a figura ideal, e deusar alguns seres, algumas pessoas da atualidade, baseada sempre, né, na concepção da Revolução, resgate da Revolução Francesa, né, o iluminismo, a ideia do acontecimentos históricos, justamente o iluminismo e a Revolução Francesa. Então, o que vimos na aula de hoje? Traçamos as principais características da pintura e da escultura neoclássica e conhecemos os principais artistas, o Antônio Canova na escultura, né, e também o Jacques David e o Ingres na parte da pintura. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.